Fala pessoal, tudo bem? É uma grande alegria estarmos juntos novamente. Estamos no mês de setembro e na semana passada nós tivemos uma aula dedicada à Palavra de Deus, à Bíblia, à Sagrada Escritura. Nesse mês de setembro, como eu expliquei para vocês, a igreja se dedica a incentivar os fiéis à leitura da Palavra de Deus, à meditação, a círculos bíblicos, estudos de teologia bíblica, porque como nós estudamos, a Palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos passos e luz para o nosso caminho. E também é o nosso alimento, é alimento para a nossa alma. Então é importante que a gente tenha um mês dedicado à Palavra de Deus, para a gente falar da importância que a Palavra de Deus deve ter na nossa vida. Se a gente não lembrar isso o tempo todo, pode ser que a gente se esqueça. Então a igreja tem um mês de setembro para falar disso. E eu deixei com vocês 4 questões. Vocês me mandaram essas questões por e-mail e agora eu estou aqui para poder corrigi-las. A primeira questão pergunta: quem foi São Jerônimo e qual foi a sua contribuição para os estudos bíblicos? Pois bem, São Jerônimo foi um santo, um erudito, doutor da igreja, que traduziu a Bíblia para o latim. Ele foi, então, o sujeito que traduziu a Bíblia para o latim. Teve essa grande importância histórica, porque o latim era a língua oficial do Império Romano, que era o principal império da Antiguidade. Então, quando a Bíblia foi traduzida dos originais, que são grego, hebraico e aramaico, a Bíblia foi escrita originalmente em 3 línguas, grego, hebraico e aramaico. Quando ela foi traduzida, então, para o latim, esse fato acabou dando ao cristianismo uma grande oportunidade de difusão no Império Romano. Facilitou a difusão do cristianismo no Império Romano, no mundo latino. E isso é importante, inclusive, para a gente, porque nós falamos línguas que, nós que somos latinos, de origem latina, falamos línguas que são oriundas do latim, como o português, como o espanhol, como o italiano. Então, São Jerônimo teve essa importância, ele recebeu essa missão do Papa, foi uma incumbência que o Papa deu a ele, de traduzir a Bíblia para o latim. Ele dedicou décadas da sua vida para isso, ele foi lá para a terra onde Jesus nasceu, Belém, ficou morando numa gruta e se dedicando aos estudos bíblicos. Então, essa tradução que São Jerônimo fez para o latim ficou conhecida como Vulgata, porque ele fez na língua do povo, na língua do vulgo, por isso Vulgata. E São Jerônimo ele é celebrado pela igreja no mês de setembro. Então é bem interessante que o mês de setembro também seja o mês da Palavra de Deus, porque esse homem que dedicou a sua vida à meditação da Palavra de Deus e também a espalhar a Palavra de Deus pelo mundo, através do seu trabalho, esse homem é celebrado no mês de setembro. E São Jerônimo dizia, ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Então é sempre importante que a gente medite sobre a Palavra de Deus, que a Palavra de Deus faça parte do nosso dia a dia, que a gente ore com a Palavra de Deus, que a gente busque na Palavra de Deus inspiração, que a gente busque luzes para o discernimento das nossas questões práticas, porque isso é trazer Cristo para a nossa vida. Questão 2. Como é dividida a Bíblia? É dividida em 2 grandes blocos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia ao todo tem 73 livros. Aqui eu estou tomando como referência a Bíblia católica. A Bíblia dos evangélicos tem 7 livros a menos. E todos do Antigo Testamento. No caso do Novo Testamento é a mesma coisa. Mas ao todo, então, a Bíblia católica tem 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. O Antigo Testamento é tudo aquilo que veio antes de Cristo. E o Novo Testamento é a vida de Jesus, com os 4 evangelhos, e depois a vida da igreja, a fundação da igreja, os primórdios da igreja. Então é essa divisão. O Antigo Testamento é antes de Cristo, desde a criação do mundo até a vinda de Jesus, e o Novo Testamento começa a partir de Cristo. 3. O que são os evangelhos? São os 4 livros que narram a vida de Jesus. Desses 73 livros da Bíblia, só 4 falam diretamente de Jesus, ou seja, narram os feitos de Jesus, os fatos da vida dele, as coisas que ele disse. São 4 e são chamados evangelhos. São 4 livros. Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João,
dois foram apóstolos de Jesus, Mateus e João. Mateus era cobrador de impostos, chamado Levi, e Jesus o chamou para ser um dos 12 e ele seguiu Jesus e se tornou Mateus. E João era o mais jovem dos discípulos, foi inclusive o último dos discípulos a morrer. Então Mateus e João foram dois discípulos de Jesus, conviveram diretamente com Jesus. Já Marcos e Lucas, eles não conviveram diretamente com Jesus, mas eles escreveram os seus evangelhos a partir do testemunho dos apóstolos. No caso, Marcos escreveu o seu evangelho baseado no testemunho de São Pedro, que conviveu diretamente com Jesus, e Lucas era discípulo de Paulo. Lucas era um médico que escreveu o seu evangelho em grego e ele acompanhava Paulo em suas missões. Então, ele também ouviu ali todos os relatos, né, dos apóstolos, ele conviveu com os apóstolos e ele ouviu os relatos dos apóstolos sobre a vida de Jesus e colocou isso no papel. Então temos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4, Mateus e João foram discípulos de Jesus, estavam lá no grupo dos 12 apóstolos, e Marcos e Lucas, eles conviveram com os apóstolos e escreveram o que escreveram a partir do testemunho dos apóstolos, né? Os apóstolos, sim, foram testemunhos oculares de todos aqueles acontecimentos. Questão 4. Qual é o seu versículo favorito da Bíblia? Bom, essa questão não tem uma resposta certa, porque é uma questão bem subjetiva, bem pessoal. Eu vou, então, aqui falar o meu versículo favorito. A gente já tratou aqui da parábola do filho pródigo, que está lá no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. E eu gosto muito do versículo 20, né? Versículo 20 do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Está falando da volta do filho pródigo, né? Estava ainda longe quando seu pai o viu. Na versão de São Jerônimo, né, na Vulgata, longe esset vidit illum pater. Estava ainda longe e seu pai o viu. Isso mostra que Deus está sempre à espera do pecador, porque essa parábola do filho pródigo é, na verdade, uma grande imagem da relação que nós temos com Deus. Deus é nosso pai e nós somos esse filho rebelde que sai de casa e vai buscando aventuras, vai buscando ilusões no mundo, no pecado, depois ele quebra a cara e volta. E ao voltar, não encontra um pai distraído, e sim atento. Ele estava ainda longe e o pai já o avistou e já o reconheceu. Deus não precisa que nós estejamos perto dele para que ele nos veja. Ele nos vê mesmo que nós nos afastemos dele. Nós podemos não ver Deus, nós podemos nos esquecer dele, mas ele jamais se esquece de nós, assim como o pai jamais se esqueceu do filho. A gente não sabe se o filho seria capaz de reconhecer o pai de longe, porque pelo tempo decorrido, poderia se esquecer das feições do pai. Ele fazia pouco caso do pai, ele não se importava com o pai. Ele só voltou quando ele já não tinha mais nada, e a casa do pai era o único refúgio dele. Mas o pai jamais se esqueceu do filho. O pai, vendo o filho de longe, já foi correndo ao encontro dele para enchê-lo de abraços e de beijos, assim como Deus faz com o pecador. Então é isso, Deus nos reconhece, Deus nos vê de longe, Deus não precisa que nós estejamos o tempo todo do lado dele para que ele nos ame. O amor dele é fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, mesmo que nós nos afastemos, ele continua nos olhando, ele continua nos vendo, ele continua nos abençoando e sempre à nossa espera, né? Tanto que quando o filho retorna, o pai se alegra e vai logo ao encontro dele, assim como Deus se alegra quando nós retornamos à vida da graça e abandonamos o pecado. Então eu acho esse versículo muito bonito, porque ele fala do amor de Deus, do amor fiel de Deus, assim como o amor do pai que jamais esquece o seu filho, mesmo que o seu filho esteja longe. Estava ainda longe quando seu pai o viu. Tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham gostado então dessa aula, uma aula então de correção sobre esses exercícios relacionados ao mês da Bíblia, e que durante esse mês de setembro a gente tem então um cuidado especial com a palavra de Deus, que a palavra de Deus
possa fazer parte do nosso cotidiano, que a gente dedique pelo menos alguns minutos do nosso dia. A gente faz tantas coisas durante o dia, vamos dedicar pelo menos alguns minutos do nosso dia à leitura da palavra de Deus. Não precisa ser muita coisa, mas que a gente vá criando essa intimidade com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa vida, a palavra de Deus é o nosso alimento, é a nossa luz, tá bom? Um grande abraço, até semana que vem. Valeu!